You can count on me like 1, 2, 3. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Então, gente, amigo é coisa para se guardar? Vamos conversar sobre as várias facetas dos amigos que eu penso que é uma relação fundamental para a vida emocional das pessoas. Eu queria começar com um amigo de criança. Quando criança, encontra ou busca outra criança para brincar, ou quando a criança não tem com quem brincar. As crianças que ficam mais solitárias, ou porque os pais são mais velhos, ou porque é uma família toda de adultos e são mais reticentes a convidar as crianças da escola para brincar. Ou porque os pais não acham importante, né? Também, né? Às vezes, os pais não acham importante. Também não têm amigos, Também não tem também não tiveram amigos, moram num prédio, num lugar que não tem crianças da mesma idade. Que não tem um espaço de lazer ali. Então, eu acho que a gente pode começar. Você topa a gente começar? Isso, ótimo. Como a gente tem feito os nossos inícios autorreferidos, eu acho o tema da amizade muito, 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 muito importante. Acho que se escreve pouco sobre ele na psicologia, e a gente que trabalha com essa ideia de rede, né? Mas enquanto eu estava ali aquecendo, eu pensei em mim quando eu era criança, então era isso, assim, na minha rua de início tinham poucas crianças, tinham poucas meninas. Era uma rua que tinha muitos meninos, então eles jogavam bola, etc, etc, mas tinham poucas meninas. Eu tinha uma amiga de porta, até faleceu esse ano, que eu nem me lembro quando eu a conheci. É uma história interessante, né? Uma experiência que não sei se todos têm, mas quando eu a conhecia, assim, a gente era criança, mas a gente se conheceu bebê, no colo das mães. E essa foi, então, uma amizade que se estendeu durante muito tempo. Eu diria que uma amizade que aconteceu pela proximidade geográfica, né? Os pais iam nas festas, etc. Os pais não se tornaram amigos, eram conhecidos, vizinhos, etc., né? A festa de aniversário, um ia na casa do outro, mas nós fizemos essa amizade, inclusive com o irmão dela, que era mais novo, né? Eu tinha um carinho especial por ele. E tinha essa coisa assim, eu quis trazer a importância da amizade, porque na escola as crianças vinham até mim. E eu ficava pensando assim, ué, o que será que eu tenho de interessante? Porque eu tinha dificuldade de ir até as crianças. Eu tinha uma irmã mais velha, tinha toda uma organização da família que explica essa dificuldade Da social. escola, na nossa época, a gente ia com 4, 5 anos, né, Sandra? Diferente de hoje, que Você vai desde o maternal. Né? Eu acho que tinha uma diferença aí. E na nossa época, né, a gente acabava, vamos dizer, vamos pensar, os primeiros amigos, né? Pensar lá que eram os bebês que brincam juntos, eles se encontram na pracinha. Os pais começam a se relacionar. Os amigos dos pais, né? Os pais que às vezes os amigos têm filhos na mesma época, né? Na minha filha foi assim. Os primeiros amigos eram filhos dos meus amigos. Nós tivemos filhos um atrás do outro, assim, era um grupo que todo mundo fazendo filho na mesma época. Eu tinha crianças com quem eu brincava, que eram os filhos dos amigos dos pais, os tios, os primos, né? Então tinha as crianças com quem a gente brincava nas ocasiões. Mas eu me lembro dessa experiência de ter melhores amigos. Então eu tinha uma melhor amiga na escola, a gente conversava horas no telefone. Mas isso você já mais velha, não isso, na primeira 7, infância. 8, 9 já anos. Na segunda infância. Já com 6, 7 né? anos. Bem pequena, era mais a família, né? E a gente depende mais da família, né? Levar, pegar, chamar. Agora, né? você trouxe uma questão do dia de hoje. Assim, eu, quando era criança, até tinha os pais que se conheciam de outros eventos, e aí tinha a festinha dos amigos, filhos dos amigos dos pais, mas não tinha, como eu vejo hoje, essa rede que se forma. Eu, como mãe,
tive essa experiência e vejo hoje que essa experiência cresceu mais ainda. Amigos que eu fiz por conta da escola, Aham. amigos que eu fiz por conta da colônia de férias, né? Fazer amigos a partir dessa experiência escolar, dos amigos do filho, e você vai às reuniões, tem as festinhas, e começa então a fazer essa rede de amigos, você se relaciona com pessoas que têm a ver com você. Não é à toa que as crianças procuraram aquelas crianças, porque acho que tem aí uma sintonia das crianças, que as crianças escolhem, com os pais que a gente também vai escolher, né, para ser amigos. Mas eu acho interessante essa coisa. Eu sempre gosto de ver em praia, em parquinho, né, aquela criança que ela vai andando e ela vê uma outra criança, ela levanta e ela vai andando, ela quer socializar. Tem a outra que precisa da ajuda dos pais para chegar, né? Tem a criança que não quer brincar, não quer dividir. Quanto menor a criança, né, mais complexa a questão dela dividir o brinquedo, por exemplo, né? Então, para uma criança de 4 anos, né, geralmente já é mais fácil ela brincar, inclusive, com uma outra criança, que tem isso, né? Do brincar junto, né? É, Então, dependendo da faixa etária, ela ainda não consegue brincar com o outro. Pode estar no mesmo ambiente, um pega um brinquedo, outro pega outro, mas o brincar juntos, né, já é uma operação mais complexa, né? mas a partir de uma determinada ideia, porque eu acho amizade, eu quero chegar em várias idades, mas eu acho que a amizade ela amplia, porque eu estava pensando, o meu raciocínio antes da questão das crianças que escolhem, brincam entre as crianças, e aí você trouxe uma coisa importante que é a idade, né? Eu penso que amigo ajuda a socializar. Você aprende, principalmente na adolescência, é o treino, né? Você conhecer, se aproximar de outras famílias, de outras realidades e começar seu treino para a vida adulta. Mas voltando um pouco, eu acho bem interessante essa questão da brincadeira. Eu me lembro que eu gostava muito dessa coisa assim, a primeira pergunta que eu fazia, eu escuto, é: vai ter outra criança para eu brincar? Você sabe que eu sempre gostei de brincar sozinha, Sandra? Eu brincava sozinha, muito feliz. Porque eu sou filha, sou primeira filha, então fui filha única durante quase 4 anos, né? Ah, Então tive essa coisa de aprender a brincar sozinha. olha só, eu brincava sozinha também, apesar de ter uma irmã de 4 anos, ela não queria tanto brincar comigo. E às vezes o horário de colégio é diferente. Eu também brincava muito sozinha, eu gostava muito de ler e gostava muito, a gente ia muito para Araruama, tinha uma casa de praia lá, e tinha uma coisa de entrar em barca, eu ficava fazendo aquela coisa de entrava na barca, é um pouco obsessiva, aquele coisa, aí fazia os carrinhos entrarem, lá, e eu ficava horas. Eu não tinha problema para brincar sozinha, não. Eu também brincava sozinha. Mas eu me lembro que, para mim, era importante conhecer outras crianças. Eu tinha uma curiosidade sobre a vida das outras crianças também. Já estava treinando. Eu realmente acho que eu Mas comecei a isso já é treinar. maior, Sandra, né? Você já é maior, né? Você está falando o quê? Possivelmente. 6, 7, Porque, por exemplo, 8 eu estou anos? falando, a minha irmã nasceu, eu tinha 4 anos, né? Então, já maior, né? Porque quando a gente é menorzinho, né? Acho que tem a coisa do É brincar porque ali quando eu nasci, sozinho, já tinha uma criança na né? minha casa. Uhum. Então, eu tinha alguém brincando comigo. Ela brincava com você? Brincava. Já brincava. A Aham. gente tinha brincadeira. As brincadeiras até eram assim, há 2 semanas atrás eu estava com a Sônia lá em Roma, né? Aham. E a Sônia anda muito rápido e eu ando muito devagar. Aí ela ia andando na frente, eu ia andando atrás, eu me lembrei de uma brincadeira nossa, quando ela queria se ver livre de mim ou da vizinha que estava sempre em casa, tinha outras crianças. Eu gostava dessa coisa de chamar a criança e ir na casa das crianças também. Uhum. E aí ela brincava de rainha, ela dizia assim: eu sou a rainha, lacaios, vão lá pegar água para mim, vão lá fazer isso, fazer aquilo. E aí era interessante, eu até brinquei com ela, eu estou me lembrando daquela brincadeira, você é a rainha, vai andando na frente e eu vou lá cair atrás. Eu andava muito Mas rápido. isso vocês crianças, né? Quer dizer, você está falando Isso. importante Bom, porque, né, a questão da socialização, né, que é então, eu acho importantíssimo que, para a vida, eu para o acho desenvolvimento, né? que se essa criança não tem pais que brincam com ela vai para onde? Vai para as telas. É,
Mas tem a vai... socialização também que é importante, como você estava dizendo, né? É isso. Então, né? Eu penso que é um treino. Eu penso que amigo é treino social, muito mais do que a família. Claro que lidar com a família ampliada também é treino. É, porque a amizade é entre pares, né? Porque amigos, a gente está falando de uma relação, né, não hierárquica, É uma né? relação Entre não... pares, né? Exatamente. E aí vamos evoluindo, né? E tem, como você está falando, criança mais velha, e aí vamos entrando na adolescência, que é uma fase que eu penso que tem uma organização de amizades que é importante se sentir incluído, pertencente, se sentir excluído. Aí tem bullying, é uma época assim que muitos adolescentes ficam mais reclusos, né? Inclusive com relação à família, entra, fecha a porta. E o amigo, muitas vezes, eu já tive situações clínicas, tive e tenho situações clínicas em que quem identifica, por exemplo, o risco de suicídio não é a família, é o amigo. Mas você está falando já da adolescência, só Eu dei uma voltar só para a voltamos. infância, né? Porque a gente pensar, como é que os amigos das crianças, como é que as crianças fazem amigos? Em qual contexto, né? Então, o contexto, geralmente é o contexto, é na escola, em alguma aula que ela faça extra, em um clube. E A gente pode cidades dizer praianas, na que praia. primos também, de alguma maneira, viram amigos, né? Então, Sim, muitas famílias grandes, então. a criança depende desses cenários, né, para poder se relacionar e experimentar essa coisa de poder compartilhar, de poder trocar, A né? família que socializa, eu penso isso, quando os pais e avós socializam, eles estão dando também uma oportunidade de aprendizado às crianças. Que enquanto eles estão lá conversando, etc, etc, as crianças estão brincando, mas as crianças também estão vendo os pais, avós, tios, ali trocando as crianças. Eu acho que o primeiro ambiente é um ambiente familiar. Uma coisa que a gente não pode esquecer, Sandra, é muito importante criança brincar com criança. Isso. Né? É isso que eu estou querendo trazer, uma coisa importante, de você favorecer essa sociabilidade, mesmo no que você falou, quando a criança é muito pequena, cada um está brincando na sua, mas já vai, principalmente agora, cada vez mais as famílias têm filhos únicos. Sim. Então você já vai treinando uma coisa do, vamos aprender a brincar junto. Com 4, vamos 5 anos, emprestar. aí ela já consegue brincar jogos onde tem regras. Muitos jogos de regra. E já jogo da memória, quebra-cabeça. Estou falando o jogo da memória fora já de antes, tela. já começa antes. Começa tudo fora de tela, mas É. nessa história aí já vai aparecer a personalidade, vão aparecendo E vão a aparecendo criança os que não amigos. consegue perder, etc, etc. Eu tenho uma história de amigos de longa data, né? Atualmente até estou afastada de 2 amigas mais antigas, questões circunstanciais, geográficas, etc. Mas eu andei a minha vida adulta toda com uma amiga que eu fiz aos 11 anos, outra que fiz aos 12, outra que fiz aos 13, outra que fiz aos 14. Então, assim, eu hoje... Eu tenho amiga do jardim de infância. Você tem amigo de jardim de infância? Então, eu tinha essa de bebê. Eu tenho uma de jardim de infância, minha amiga, até hoje a gente mantém contato. Pois é. Não moramos na mesma cidade, mas a gente se fala em momentos importantes da vida. Todos os momentos importantes da minha vida e da dela, a gente se liga. A gente liga para outra para contar. Interessante, né? Essa minha amiga, que foi amiga da escola de música, morava perto de mim e foi amiga de escola de música, e a gente, nossa, quanta coisa a gente viveu junto. O que eu queria trazer, agora vamos dar uma saltada para a adolescência, depois para a vida adulta, falar de rede e tudo. Eu me lembro, assim, da adolescência, eu gostava muito das amigas e gostava muito da família das amigas. Que é assim, como eu aprendi, com a Cristina tinha mais 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Aí elas faziam balé, lutavam capoeira, aí eu fui para capoeira e assisti música, uma tocava flauta, outra tocava piano, outra tocava tudo. Mas aí tinha um cachorro, a família tinha cachorro, a gente viajava nas férias. Isso era um universo que eu ficava encantada. A mãe dela teve uma época que a comida era macrobiótica. E eu ruinzinha para comer. Meu Deus do céu. Nossa, mãe. Aí eu aprendi a esconder comida, né? Eu ia comer.
Isso depende muito dos pais também, né? Dos pais, às vezes, se os pais acham importante, né, Sandra? Assim, eu lembro que a minha mãe, ela adorava que meus amigos fossem para lá. Aí mandava fazer lanche, né? Uhum. Então, assim, tem um certo esforço que tem que ser dos pais. Que os pais não podem deixar a critério dos filhos É, sozinhos. Eles vão fazer as é. amizades, eles vão se relacionar. Tanto eu tinha amigos que vinham, como eu Uhum, também ia. E tinha essa supervisão que você está colocando. Mas uhum, eu me lembro que a mamãe falava assim: olha, você tem mania. Você tem mania, até a forma das pessoas falarem você pega. uhum. O que eu estou trazendo é. Cada um vai ver as amizades de forma diferente. Para mim, amizade é aprendizado. E isso até hoje me ajuda como psicóloga, que eu vejo assim, dessa curiosidade sobre como o outro vive, né? Como é que é o viver dessa pessoa. Eu gostava de tudo. Como as pessoas arrumavam a casa. Então, eu estou trazendo, além da amizade em si, tudo que essa amizade trazia para mim de novidade. Com certeza. Conversas que a gente não pode ter com os pais, você falou da adolescência, né? Então, tem conversas que o adolescente não quer ter com os pais, ele não quer abrir com os pais. Leva para os amigos, e os pais às vezes se sentem ofendidos, se sentem traídos, mas por que não contou para mim? Eu digo, porque você é mãe, porque você é pai. Né? As Outra conversas coisa, são diferentes, são trocas outra coisa, diferentes. Né? mãe não é Mãe amigo não é nem amigo. amigo. Pode ser Isso, mãe amigável, pai amigável, exatamente. próximo, Isso é muito boa importante, relação, Sandra. Muito mas importante. essa fala do a minha filha é minha melhor amiga, sou a melhor amiga da minha Nossa, filha. isso é perigosíssimo. Não, porque quando você vira amigo, você perde o status Sim, de você deixou mãe. de ser mãe. Você deixou de ser mãe, você deixou de ser pai. E Você está num outro lugar. as filhas gostam, porque estão vivendo aquela coisa, até o momento que não gostam mais, porque tem o Uhum, sentimento de não ter mãe ou não ter pai. uhum. Porque vai para o mesmo nível que teria que estar no E sabe o que nível eu percebo? Que eu vejo às vezes hierárquico. os filhos lembrando aos pais. Mas você é minha mãe, você é meu pai. Parece que os filhos, às vezes, eles têm que lembrar os pais sobre isso, né? Tem aquela fala, você é minha filha, olha, eu não sou sua amiguinha, não, mamãe adorava Também falar o isso. inverso, né? Quando eu queria desafiar a autoridade dela, ela tinha essa frase. Olha, eu não sou sua amiguinha, não, para lembrar que tinha ali um É, patamar de é, hierarquia. é. Agora, quero trazer um ponto interessante. A gente está falando dos amigos para sempre, etc. Mas uma fase que eu percebo que é muito importante, interessante, é quando as pessoas começam a mudar, ou porque vão para o colégio X ou Y, ou porque começam a namorar, ou porque vão mudando mesmo, amadurecendo, e aqueles amigos, às vezes, que vêm lá desde a infância, ou do início da adolescência, não fazem mais sentido. Uhum. Porque uma coisa que eu levei para trabalhar em terapia, foi uma história de decepção com uma amiga, já adulta, já bem adulta, de ter sido traída, né? Me senti traída na amizade. Assim, eu tive traições profissionais, de Obviamente, amigos, tem histórias dói, horríveis. dói, né? Tive traições profissionais e tive essa mudança de amizade. Eu tinha uma amiga que não gostava de outra amiga e ficava me falando. Essa amiga, a minha mãe não gostava, as Você amigas tem que não escolher, às gostavam. vezes, entre um e outro, coisa chata isso, Não, eu né? tive uma amiga que ela fez um problemão com a outra amiga, e aí eu acabei fazendo isso. Era uma amiga mais antiga, teve um pedido formal, não sei como é que é fulano, enfim, me afastei, Aham. acabei me afastando. Qual não é a minha surpresa que um dia eu passo e vejo as duas tomando café? Uau! Aí falei, oi gente, tudo bem? Tô correndo que era para não fazer um barraco ali, né? E depois liguei para minha amiga e escuta, tô entendendo. Aham. Que história é essa? Como é que é isso? Aí ali eu me senti, assim, ingênua, ou não sei. Eu fiquei pensando, assim, sobre mim, né? O quanto que eu ali me desprotegi, eu abri, mas depois eu fiquei pensando, problema da fulana que fez essa coisa e, bom, também meu que não tinha que ter feito essa escolha, né? Eu acho que eu fiquei pensando assim, no que a gente aprende com os amigos, né? E por que que os amigos são importantes na vida, né?
Eu fiquei, assim, uma coisa que me ocorreu, é que eu acho que uma coisa que a gente aprende com os amigos, primeiro é a lidar com as diferenças, né? As pessoas não são iguais, as famílias não são iguais, cada família tem um hábito diferente, né? A outra coisa que a gente aprende é compartilhar, dividir, seja o brinquedo, seja compartilhar a A vida, vida. né? Eu Complementando aí, o que você pensa, assim, né? não te interrompi? Não, ia querer saber o Então, que você... não, que me veio assim, uma classificação dos amigos, Aham, né? Então, até me lembrei do mapa da rede. A gente eu até lembrei também. podia falar um pouco É, depois, mais é, tecnicamente, com como certeza. algo que a gente utiliza em terapia de família, né, que é bem importante, porque a família que fica circunscrita só ali na família nuclear, ela tem muita dificuldade para viver a vida, e isso pode, e muitas vezes forma sintoma. Você pergunta, né, com quem que você sai, com quem que você conta. Depois você fala um pouco mais Aham. do mapa, que eu acho ele bem interessante. Mas assim, quando eu estava te ouvindo, eu fiquei pensando assim, tem um amigo urso, tem muitas classificações. O amigo urso é esse, né? Eu me lembro que eu levei para terapia, o terapeuta falou assim para mim, mas Sandra, você não vai ser traída pelo inimigo, né? Porque o inimigo você já não está esperando nada, você vai ser traída, o sentimento de traição é ruim, porque é alguém que está perto de você, que você está confiando, né? E aí eu penso que esse tipo de... Tem muita emocionalidade na relação dos amigos. Tem uma questão importante, assim, na minha experiência de amizade, que é poder falar, ter o amigo assim, meio de confidente, né? Poder Sim, falar, como você estava falando, aquilo que a gente não fala para marido, é não fala para cúmplice, mulher, não fala... confidente, né? E te escuta, né? Bom, tem aquele amigo que você começa a falar alguma coisa, ele vem como uma questão maior ainda. Ah, então eu fui ao médico tratar ali um problema da minha... Ah, minhas unhas caíram todas. Tem que saber para quem falar cada coisa, né, Sandra? Porque Isso. é isso que você falou, até do mapa da rede, você tem amigo que tem uma função mais social, Fala o que é né? o mapa da rede, que é um Que a termo ideia de rede técnico. social é uma ideia interessante, né? A gente usa na terapia de família e casal, né? Também cabe na terapia individual, principalmente para adolescente. E uma ideia, né, terapeuticamente, pelo Slutsky, Carlos Slutsky, ele tem um livro onde ele fala até sobre isso, bem bacana para quem se interessar. Mas a ideia da rede é que, assim, quem compõe a nossa rede? Família, amigos, pessoas ligadas ao trabalho, Grupo pessoas ligadas religioso. ao grupo religioso, pessoas ligadas à escola. Aí tem uma ideia de pessoas ligadas à comunidade, né, que poderia caber o condomínio que a pessoa vive, né, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho que é mais importante do que até falar disso, é assim, falar daquilo que ele fala sobre as funções, né? Uhum. Que cada pessoa tem uma função diferente. Então, tem a função de apoio emocional. Então, quem são as pessoas que desempenham uma função de apoio emocional na sua vida? Amigos, que pode ser que o terapeuta também desempenhe essa função, que um tio, que uma tia, mas olhando só para os Os amigos, amigos. tem amigos que têm uma função de apoio emocional. Apoio material Apoio material. também. Às vezes é aquele que você pede dinheiro emprestado, está com alguma dificuldade, ou você quer montar um novo negócio, você quer consultar, Uhum. né? Apoio logístico. Dá Apoio para logístico. dá para pegar a criança hoje na escola, dá para fazer, né? Apoio logístico. O bate-papo do happy hour. E aí tem aquela coisa que eu acho interessante pensar, que é a função social. Tem pessoas, né, que têm uma função, né, aquela pessoa que você sai para se divertir, que é uma pessoa engraçada, mas não necessariamente essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai ser sua confidente, seu confidente, O né? amigo social, É, como eu estava falando. Eu, por exemplo, tenho beach tênis. E aham, outros esportes que eu já fiz também. isso. São algumas pessoas, a gente até tem uma proximidade maior, mas outros é aquela pessoa que eu vou passar ali o sábado de manhã, o domingo de manhã, trocando, rindo, etc., mas vai ficar ali. E tem um amigo irmão, Amigo e irmão. amigo e irmão, né? A gente se fala várias vezes sobre isso, sobre nossa relação, até nasci no mesmo dia da sua irmã, né? Amigo e irmão. Outro dia um amigo meu me pediu um telefone de um outro amigo, e aí ele falou, eu liguei para ele, e até na hora que eu liguei, eu falei, eu sou irmão da Ana. Eu falei, mas nós temos uma relação de irmãos,
Não tem isso? Tem pessoas que a gente tem uma relação de irmandade, né? Porque há quem diga que amigo é aquela família que a gente escolhe. A família que a gente escolhe é a família formada pelos amigos, né? Eu me lembrei, te ouvindo, sobre tipos de amigos, né? Funções e tipos de amigos. Me lembrei de uma crônica, infelizmente, não vou lembrar o autor. O Quadrante, era um livro que tinha de crônicas, ou tinha um livro que era dos mineiros, autores mineiros, e outro, enfim. Mas esse texto é muito interessante, que é a história que era o seguinte: o cara tinha um amigo que todas as vezes que ele tinha situações difíceis, o amigo aparecia. O pai morreu, ele foi ao enterro. Ele ficou com problemas financeiros, o amigo apareceu. Toda vez que tinha uma situação ruim, esse amigo Era aparecia. quase como um anjo da guarda. Mas quando tinham situações boas, esse amigo não aparecia. Era o amigo para mais horas. O interessante no desfecho da história é que ele resolve acabar a amizade com esse amigo das mais horas, porque ao invés porque ele pensou assim: eu não quero um amigo que esteja comigo só nas horas ruins. Eu quero um amigo que festeje a vida comigo, que esteja comigo nos meus sucessos, que faça com que, né, quando eu compartilho, porque quando a gente compartilha dor, a dor diminui. Quando a gente compartilha alegria, a alegria aumenta. Então ele não tinha, esse amigo, a alegria não aumentava. Eu achei interessante, para mim, me surpreendeu, eu li esse texto há muitos anos, já está aí com uns 20 e poucos anos, que foi o desfecho dele dizer para o amigo das mais horas que ele não queria companhia mais dele, não. Porque ele queria só os amigos das boas almas. Bom, queria deixar a mensagem, né? A gente está finalizando. Não, primeiro, antes de a gente finalizar, que eu queria dizer que a gente decidiu fazer esse podcast sobre o amigo, porque hoje, dia 20 de julho... 20 de julho de 2026. É dia do amigo. Eu não vou poder fazer uma terça gestáltica, que eu adoro, porque eu estou aqui muito agradecida aos meus amigos profissionais, amigos da vida toda, amigos do meu prédio, do meu condomínio, amigos da faculdade. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto de amigos. A minha amiga Ana, as amigas que estão aqui filmando, né? A minha assessora Luana, que trabalha comigo, vem se tornando uma amiga, veio se tornando ao longo do tempo. Então, acho que a gente podia fazer um agradecimento aos amigos, né? É importante, sim. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos. Eu conheci alguns dos seus amigos e gosto deles por eles e porque eles são seus amigos. Só você, Sandra, é ótima, delícia. E ela é uma boa amiga nesse sentido, porque ela não fica com ciúmes. Tem amigo que é chato, né? Fica com ciúmes dos outros, nem acolhe bem, né? Eu ia falar a coisa do amigo ciumento. Às vezes eu sou. A gente se conhece há 25 anos, né? 25 anos de parceria. Na verdade, nós nos tornamos amigas trabalhando, né? Trabalhando. E uma coisa boa do nosso trabalho é o espaço que a gente tem para poder falar das nossas vidas. Né? E são vidas que fora do trabalho tem uma outra organização, mas os aniversários estão ali. E a gente se apoia, né? Acontece uma coisa importante, a gente se apoia, a gente se liga, a gente conta, né? Enfim. Então, né, você é uma pessoa que eu me interesso pelo que você está passando e é importante para mim você saber o que eu estou vivendo. Também. Então, eu acho que naquele quadrinho das redes, né, dos amigos, a gente pode... E estamos fazendo esse trabalho aqui junto, que é uma outra construção. Agora é interessante que, assim, por conta das histórias familiares, principalmente porque tem uma frase que eu já escutei muitas pessoas falando, que é amigo é sua família. Não confiar nas pessoas, isso aparece muito. Né? Meu pai, por exemplo, teve uma experiência ruim com amigos quando ele faliu, que os amigos todos sumiram. Ele passou a ter um olhar muito ruim para a amizade. Ele tinha uma frase que era amigo é dinheiro no bolso. Mas eu penso que, por exemplo, a terapia de grupo é algo que pode ajudar as pessoas através da relação, de perceber isso que eu trouxe, assim,
a riqueza de perceber que você não está sozinho, que aquela dificuldade o outro tem também, né? Várias questões, o altruísmo que os amigos têm. Então, a experiência da terapia de grupo, ela não vai ser uma terapia para fazer amigos, mas a partir da experiência na terapia de grupo, as pessoas podem começar a criar amizades e uma rede de amigos porque fora experimenta essa relação interpessoal ali, né? interpessoal, que Tem essa possibilidade principalmente essa ali. universalidade, de saber, caramba, isso que eu vi, o outro vive também. Isso, E aí exatamente. abrir para outras experiências. Eu queria trazer uma coisa, Sandra, para a gente fechar, que às vezes eu vejo algumas pessoas, né, se questionando, caramba, eu não tenho amigo, ou ninguém me liga. Eu sempre digo, amizade é uma construção. Depende da gente também. Então não fique esperando, né, que o outro faça um movimento de aproximação. E se você quer ter amigos, se aproxime das pessoas. O primeiro passo é esse, né? É a gente fazer um movimento de aproximação e de se abrir para esse Fazer outro, né? convites e aceitar convites. Se interessar pelo outro, né? Se eu me interesso pelo outro, que coisa mais linda do que isso? Alguém que se interessa, né, pelo que a gente é, ou pelo que a gente tem para falar, né? Então comece se interessando pelo outro, né? Acho que é o primeiro passo aí. Depois vai lá, se aproxima, né? É uma construção, né? Uma construção, Uma construção que faz com que você não dependa somente das relações familiares. Ou uma coisa mais afastada, que às vezes você não consegue, nas relações profissionais, né? Complexo a questão dos papéis, mas muitas pessoas fazem amigos no trabalho também. Vamos deixar a palavra final hoje? Vamos fazer o seguinte, liga para um amigo teu agora, pelo menos um, dá um abraço, diz que ama ele ou ela. Eu acabei de me dar conta que esse podcast está sendo gravado no dia 20 de julho, mas que você não vai assistir hoje, né? Mas fica a dica, que eu tinha esquecido que você não ia assistir hoje. Fica a dica, liga para pelo menos um amigo ou uma amiga. E se você há muito tempo não fala com uma amiga ou com um amigo, liga para esse amigo, liga para essa amiga. Liga para você, né? Seja amigo de alguém. Seja seu amigo. Deixar também isso aqui importante. E aí, seja seu amigo. Vamos terminar cantando de novo? De novo. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Fiquei até emocionada nessa fase, mesmo que o tempo e a distância digam não. You can count on me like 1, 2, 3.